Salve, rapaziada, seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu vou fazer com vocês a correção dos dois exercícios que ficaram faltando na nossa aula do dia 10 de agosto, tá bom? Que é a questão 6 e a questão 7. Nessa questão 6, pessoal, aqui, o exercício nos traz como informação que um recipiente aberto, então se ele está aberto na parte superior, eu preciso estar colocando nele a pressão da atmosfera. E esse recipiente ele contém glicerina a uma altura de 1 metro e mais 10 centímetros de água. E é o que vocês podem observar aqui, ó. Esse espaço aqui é a glicerina e depois eu tenho essa outra parte aqui, ó, que é a parte da água. Foi dado a massa específica para a gente da água. Massa específica é a mesma coisa que densidade. E foi dado também para nós aqui a massa específica da glicerina. E o exercício pede para a gente calcular aqui qual o valor da pressão no fundo do recipiente. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu falo para vocês calcular a pressão no fundo do recipiente, eu estou pedindo para vocês colocarem um ponto aqui no fundo, ó, esse ponto aqui. E para calcular a pressão, você precisa observar, olhar para cima e ver tudo que está fazendo força em cima desse ponto. Então, eu vou escrever assim, ó, pressão no fundo é igual a pressão de uma coluna de glicerina com uma altura de 1 metro, mais o que mais está em cima da glicerina, mais a água. Então, eu tenho também uma pressão da água com uma altura de 10 centímetros e mais a pressão da atmosfera, porque disse que estava aberto. Então a grande sacada de ouro desse exercício, pessoal, quando ele pedir a pressão, é você marcar o ponto e depois ver tudo que está em cima desse ponto fazendo força sobre ele. E aí você vai abrindo. Pressão no fundo é igual. Vamos abrir isso aqui, ó. Pressão da glicerina, eu vou pegar μGH. Então eu vou pegar a densidade da glicerina vezes a gravidade vezes a altura de glicerina que eu tenho. Mais, agora vamos falar da água aqui. O μ da água vezes a gravidade vezes a altura da água. Mais o valor da pressão da atmosfera que eu já dei para vocês. Pronto, agora basta eu substituir isso daqui, ó. O μ da glicerina foi dado aqui pra gente como 1,3 gramas por centímetros cúbico, ó. Só que aí vocês precisam lembrar que isso daqui não tá no sistema internacional. Repara comigo que a unidade de medida que eu tenho aqui é o centímetro. E o centímetro para mim não serve. Eu preciso estar colocando isso daqui em quilos por metro cúbico, porque a nossa gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu poder converter gramas por centímetros cúbicos para quilos por metro cúbico, basta eu multiplicar o número por 1000, tá? Que é a mesma coisa de multiplicar por 10 ao cubo. Então, aqui vai ficar 1,3 vezes 10 ao cubo. O valor da gravidade é 10. E a altura que eu tenho de glicerina é 1 metro. Mais densidade da água, a gente já está aí careca de saber que vale 10 ao cubo. A gravidade vale 10. E a altura da água, pessoal, é 10 centímetros, tá? A altura da coluna da água, 10 centímetros. Mas como a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, eu preciso converter isso daqui para metros. Então, 10 centímetros é 0,1 metro. Certo? Então, vezes 0,1. Mais o valor da pressão da atmosfera. Lembrem que eu disse para vocês que 1 atm é a mesma coisa que 10 elevado à quinta Pascal. Essa relação você não precisa decorar. Eu sempre coloco ela para vocês aqui. Então, pressão no fundo vai ficar assim, ó. 1,3 vezes 10 elevado ao cubo vezes 10 vezes 1. Não precisa pôr vezes 1, certo? Mais. Depois agora da coluna de água aqui, ó. Observa comigo. Eu tenho 10 elevado ao cubo
vezes 10 da gravidade, vezes a altura, que era 10 centímetros, que é 0,1. E aqui, ó, se você observar, mais 10 à quinta, que é o valor da pressão da atmosfera. Dá 114 mil. Então aqui, 114 mil Pascal. E para finalizar, pessoal, eu vou converter e vou dar meu resultado em quilopascal. Como que eu converto Pascal para quilopascal? Pascal tá aqui, ó, é como se fosse o nosso metro. O quilopascal tá aqui, é como se fosse o nosso quilômetro. Pascal para quilopascal, eu ando 3 casas para trás, tá bom? Então é dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, tá? É só lembrar que 1 quilopascal é a mesma coisa que 1000 pascal, tá? Então 114 mil pascal vai ser X. Então é só dividir por 1000. Se eu dividir por 1000, isso aqui vai dar 114 quilopascal. Muito bem. Agora, na próxima videoaula, eu vou corrigir com vocês a questão número 7.